Marcos capítulo 4, versículo 11. Ele lhes respondeu, quem? Respondeu, irmão? Yeshua. A vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, tudo se ensina por meio de para que vendo vejam e não Só até aqui. Põe a mão no seu coração e vamos orar juntos aqui, em nome de Jesus. Pai, clamamos a você uma manifestação do Senhor. Sabemos que o Senhor é onipresente, mas nós queremos a tua manifestação. Aquilo que a mulher de Cantares no capítulo 2 viu você por detrás dos muros. Aquilo que Josué viu na colina olhando para Jericó, viu você com uma espada desembainhada. O Senhor sempre esteve na sua onipresença, mas ali foi a sua manifestação pessoal. Nós não queremos apenas nos relacionar com um Deus onipresente e impessoal. Nós queremos nos relacionar com um Deus presente, o Emanuel. Um Deus íntimo e pessoal, uma pessoa que os meus olhos podem ver e perceber. Uma pessoa que os meus ouvidos podem ouvir e entender. Uma pessoa com que o meu coração possa se relacionar e arder. E o Senhor se revela em sua palavra. Foi a sua palavra comunicada que fez arder o coração dos discípulos de Emaús. E foi a sua palavra revelada que criou um ambiente pessoal e visível da sua pessoa, que fez com que eles voltassem para um lugar de adoração. Nós queremos te ver e te perceber essa manhã. Que sua palavra comunique todas as realidades visíveis, espirituais e eternas de quem você é. Que sua palavra comunique em nosso coração e estabeleça em nosso coração toda a verdade e todo o caráter e a natureza que você é. Nos modifique pela ação da sua palavra, nos transforme pelo trabalhar do teu Espírito. E saiamos daqui, Senhor, mais parecidos com você, encorajados por você, em nome de Jesus. Amém? Tem algo que eu quero falar com você essa manhã que me deixou alguns dias, tem me deixado alguns dias. Eu tenho falado alguns dias sobre essa palavra, sobre aquilo que eu vou falar com os pastores desse estado essa manhã. Jesus está com os seus discípulos, ele não está com a multidão. Jesus tinha acabado de falar uma parábola, a parábola do semeador. E no versículo 11 de Marcos capítulo 4, senta, Mateus. Jesus está com os discípulos e os discípulos estão com uma dúvida. E a dúvida dos discípulos é: Jesus, por que você fala por parábola? Você falou de um modo que eu ouvi, mas não entendi. Você mostrou algo que eu vi, mas não percebi. Então Jesus vai e responde a eles: eu fiz isso porque tinha uma multidão ao nosso redor. Uma multidão que sempre vem atrás de comida. Uma multidão que sempre está atrás do pão e do peixe. Uma multidão que vem sempre atrás de um milagre na vida deles. Uma multidão que vai sempre atrás de uma ação dos céus sobre a vida deles e para eles. Mas uma multidão que nunca está interessada em uma ação no céu, neles, para que eles se comprometam com a vontade dos céus. Uma multidão que está sempre descontente, sempre procurando o pão que perece, mas nunca inconformada por causa de uma geração que não semeia. Então ele senta com os discípulos: mas a vocês não. A vocês que não estão atrás apenas do pão que perece, mas do autor da vida. Com vocês e para vocês eu vou explicar o que a parábola quer dizer. Porque se você não entender o que a parábola quer dizer, aí ele diz: você vai ver, mas não vai perceber. E aí eu te pergunto aqui essa manhã: se Jesus está dizendo que eu posso ser a qualidade de um homem que sigo ele,
que usufruo dos milagres que Ele propõe, que sou abençoado por aquilo que Ele oferece, mas que a despeito de todas essas coisas, posso ser uma pessoa que vê e não percebe. Isso não te assusta? Isso me assusta. Isso me assusta, ô Cleiton, porque aquilo que eu vejo, se não tem uma qualidade de perceber, pode me enganar. Já ouviu a expressão ouro de tolo? Já ouviu essa expressão ouro de tolo? Parece ouro, tem cor de ouro, mas porque a pessoa que recebeu ou que comprou não tem a habilidade de discernir se aquilo era ouro, ela foi para casa e sofreu um prejuízo e foi defraudada. E em algum dia na vida, quando aquele ouro que ela comprou e que trouxe para casa, que a fez feliz, ficar preto por causa da carne de porco ou do limão, ela vai botar a mão na cabeça e vai dizer: meu Deus, que prejuízo eu tive. Investi um dinheirão nessa pulseira de ouro e olha só como ela está preta. Ou então, pior ainda, um dia, sem perceber, ela está andando com uma pulseira de ouro e o cara fala assim: ei, irmã, é bem isso, é? Ficar preta, tua pulseira. E ela vai ser envergonhada no meio da rua. Eu já passei por isso, há muitos anos atrás, em 97 eu fazia Unifor, chegou uma cigana aqui no bairro. Tinham vindo de Goiás, atrás de um trabalho, e foram enganadas. Mas elas tinham ouro, porque lá elas produziam, trabalhavam no garimpo. E aí elas estavam precisando voltar para Goiás, e só tinha aquelas pulseiras de ouro para vender. E eu juntei 2 amigos meus, 3. A mãe de um deles até congrega conosco, a dona Graça. Eles compraram o rolo de ouro. E eu, como um bom malandro que era, pedi comissão às ciganas. Digo: ó, estou trazendo um monte de cliente, eles vão comprar tuas pulseiras aí, me deu a comissão. No final da venda toda, ela queimava o ouro, raspava o ouro, só dava ouro, irmão. Elas me deram uma pulseira de ouro bonita e eu ia para a faculdade. Falava com as pessoas: ei, tal. Era na época da moda da pulseira de ouro. Quem lembra? Aí vamos para aquela sala de aula que fica ali? Gente besta, né, irmão? Quando foi um dia na faculdade, um colega meu disse: ei, macho, a pulseira está verde, verde. Eu olhei, meu braço verde, o suor, tirou lá aquele produto químico, aquela liga. Na hora, irmão, eu fiquei envergonhado, Manuel. Falei: meu Deus do céu. Mas aí no mesmo momento eu disse: eu não paguei nada. Mas em seguida eu digo: meu Deus, e meus amigos que compraram um dinheirão com essas pulseiras, o que é que eles vão pensar? Adivinha o que eles pensaram? Que eu sabia que aquilo não era ouro e tinha me juntado com esse cigano para enganar eles. E aí eu te pergunto: você não tem medo de estar vivendo um evangelho que parece ouro, mas não é? Por causa dos benefícios que ele traz? Porque ele cura? Porque ele traz o pão e o peixe? Porque ele opera um milagre, uma maravilha? Mas aí no grande dia, Jesus, aquele que percebe além do que se mostra, olha e diz: cara, eu nunca conheci você. Imagina a decepção dos sacerdotes que chegaram para Jesus e disseram: ei, Senhor, meu amigo, curei em teu nome, expulsei em teu nome, preguei em teu nome. Imagina Jesus olhando para eles: cara, eu nunca conheci você. Imagina a frustração. E aí imagina a galera que andava com esses sacerdotes. Se Jesus está dizendo essa manhã, irmão, que eu posso estar vendo, mas não percebendo, e por causa disso viver do engano, eu quero aqui nos despertar para uma realidade que está muito além do que é aparente. Porque o reino de Deus não vem com aparência. Quando disserem eis ali ou ei acolá, não creiam. O reino de Deus não vem com aparência visível. Ou seja, o reino de Deus, meu irmão, não é visto pelos olhos, não é percebido pelos olhos. E no versículo 12 de Marcos, capítulo 4, tem 2 palavras que nos revelam isso. Quando ele diz: para que vendo, vejam. O original nessa palavra vejam
é blepo, que quer dizer ver com os olhos. É olhar com o olho do corpo. Ele está dizendo, você pode olhar com o olho do seu corpo, ver com o olho do seu corpo, mas não perceber. Porque a palavra perceber é a palavra no original, oida, que quer dizer discernir, olhar com os sentidos, examinar e fazer algo a respeito daquilo que você percebeu. E isso traz todo um sentido para o contexto sacerdotal que nós somos chamados a ser e a exercer. Porque Deus nos chamou para ser sacerdotes, amém? E como os sacerdotes oferecemos um serviço a Deus e aos homens. E a terra está aguardando a manifestação desses sacerdotes e o exercício desse sacerdócio. Sabe o que isso quer dizer? Que no nosso espírito, no meu e no seu espírito, há um DNA. Nós somos chamados a sermos sacerdotes. E como sacerdotes que somos, imbuídos de uma função. Ou seja, se eu sou sacerdote, eu tenho em mim a habilidade de perceber. Tendo a habilidade de perceber, vou ter uma habilidade de dar resposta ao que percebi. Você está comigo até aqui? Agora, olha para cá, irmão. Se em nós há esse DNA, um DNA sacerdotal, chamados a ser filhos, sobre os quais a terra está aguardando a revelação, porque a terra está aguardando a resposta dos filhos. Irmãos, nós somos a resposta, não há dúvida. Mas quando você senta com as pessoas, irmão, e aí, você quer vir para a minha igreja? Ela diz, não sei. Por quê? Tenho dúvida. O mundo olha para nós e em vez de encontrar uma resposta, fica com mais dúvida. Não sei se eu entro ali. Não sei se eu faço parte dessa comunhão. Tenho medo de ser inserido nessa comunhão e minha vida ser devastada. Por quê? E eu te pergunto, isso não frustra você? Porque a mim me frustra. A mim me frustra todas as vezes que sento com pessoas e que elas me relatam as experiências traumáticas, frustrantes e que causaram dor nelas por causa de um posicionamento errado da igreja. Somos chamados a corrigir o curso, irmão. Nunca, todos os tempos, Deus está envolvido na restauração de todas as coisas, porque somos a geração do fim. Mas entende uma coisa, Cleito, dentro de você há um clamor por responder às expectativas da terra. Dentro de você há um clamor no Espírito para se envolver e trazer os céus para todas as demandas terrestres. Mas tudo isso vai fluir a partir de uma perspectiva correta. Se você não vê corretamente, adivinha o que vai acontecer? Adivinha o que acontece com quem não vê corretamente, com quem não percebe? É isso que Jesus está dizendo para mim e para você essa manhã. Vocês são meus discípulos, vocês são meus sacerdotes. E vocês precisam, muito mais que ver, perceber corretamente, olhar por uma perspectiva correta, para que assim vocês tenham um entendimento de quem vocês são e de qual resposta vocês vão dar. Mas aí adivinha o que tem acontecido? Uma igreja que não se sujeita a se tornar discípulo, tem sido elevada a sacerdócio, na condição de multidão. Porque eu quero crescer a minha igreja, porque eu quero inchar a minha igreja, eu pego qualquer um do meio da multidão e o considero como sacerdote. E coloco ele para exercer uma função, quando muitas vezes ele nem sabe o que ele é. E o que acontece? Carregado de uma expectativa em dar resposta, por falta de uma visão correta, ele se move sem entender o que está fazendo, porque não entende o que vê, e em vez de sarar e curar, ele fere e mata. Basta você ouvir o clamor da cidade. Por que você acha que a gente encontra pessoas que não querem mais saber desse ambiente, que não querem mais saber de ser cristão, que não querem mais saber das escrituras?
E aí você pergunta, mas você... Não, eu já fui da igreja. Por que você acha que isso é uma realidade, irmãos? Isso é uma realidade hoje muito mais forte e presente do que há 10 anos atrás. E aí eu entendo quando Jesus fala para uma qualidade de homem que foi chamado a ser sacerdote, mas que não entendia o que via, se movia errado e fazia dos novos convertidos réu do inferno 2 vezes. E aí frustra. Por que, João Paulo? Porque ninguém no espírito tem más intenções, mas no coração, no modo errado de entender e perceber. Aí você no teu espírito tem um desejo de dar resposta, mas porque vê errado, não percebe de maneira coerente, responde de forma errada e em vez de sarar, fere, em vez de curar, mata. E aí, pastor, você para e olha assim, diz, meu Deus, sabe? Mas porque aqui dentro tem o desejo de fazer direito. Imagina o que muitos fazem. Pintam por fora um sepulcro. Em vez de anunciar a vida, anuncia a morte. Mas para disfarçar isso, pinta por fora. E aí Lucas 12, Jesus diz uma parada que eu fico perturbado. Ele chama os caras de sepulcro invisível, que os homens pisam sem perceber. Forte isso, cara. Essa manhã, pastor, a minha oração é que Deus nos traga uma perspectiva correta. Essa manhã é que Deus traga para mim e para você uma perspectiva correta. Porque a partir de uma perspectiva correta, eu vou saber quem eu sou, vou saber o que fazer e como estabelecer aquilo que Ele me chamou. Mateus capítulo 16, abre a sua Bíblia. Meu Deus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe. Versículo 13 de Mateus 16. Uma montanha, onde havia vários altares a vários deuses da Grécia. Um lugar chamado Panteão. Eu estive lá em 2014. Você vê uma serra bem alta, cheio de altares, onde eles colocavam os deuses da Grécia. E um buraco imenso no pé dessa serra. Imenso, que durante há mais de 2000 anos ele vem sendo aterrado. E você olha e você ainda não consegue ver o fim. Então eles iam àquele lugar e eles adoravam os muitos deuses e lançavam ali os sacrifícios. Por isso que os rabinos eles falam que quando Jesus levou os discípulos àquele lugar, Ele vai àquele lugar para corrigir o modo como os discípulos e os homens veem. Ele leva os homens a um lugar onde há muitos deuses, onde aparentemente tem um funcionamento e uma verdade, mas aquele lugar é chamado Porta do Inferno. Porta na Bíblia fala de uma realidade onde você acessa, enquanto que janela na Bíblia mostra de uma realidade de onde você vê. Daniel estava na Babilônia, mas ele tinha uma janela aberta para Jerusalém. Sabe por que Daniel tinha a capacidade de orar 3 vezes ao dia? Porque ainda que ele estivesse na Babilônia, tinha uma janela naquele lugar que no Espírito mostrava para ele Jerusalém. Ou seja, o ambiente não alterava quem ele era. Tinha uma janela ali mostrando que ele era de Jerusalém. Enquanto que janela mostra um lugar, porta me dá acesso a esse lugar. Sabe o que Jesus estava dizendo? Se você entender corretamente que é um só Deus, esse lugar de acesso às mentiras do inferno não terão governo sobre você. Então ele leva os caras lá. Como que ele começa esse processo? Quem dizem os homens que eu sou? Uns estão dizendo que você era Jeremias. Entenda, ninguém estava dizendo que Jesus era o diabo. Uns estão dizendo que você era Elias. Ninguém estava dizendo concepções mundanas, Vicente. Todos estavam falando a partir do que as Escrituras haviam dito. Só que Jesus não era Jeremias e nem era Elias e nenhum dos outros profetas. Jesus era o Cristo. Aquele sobre o qual todos os profetas apontaram. O que é que estava acontecendo? Todos estavam andando numa percepção errada.
a respeito de quem ele era. Então ele volta para os discípulos, porque era o interesse dele saber o que os discípulos pensavam. Então eles dizem: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro levanta e ele fala algo a partir de uma perspectiva correta. Ele diz: você é o Cristo. Na mesma hora, Jesus olha para ele e diz: você é Pedro, você não é mais Simão, o inconstante, você é Pedro, a rocha. Sabe o que eu entendo? Se você tiver uma perspectiva de quem ele é, você terá uma perspectiva correta de quem você é. E em seguida, Jesus disse: te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado nos céus. Ou seja, se você tiver uma perspectiva correta de quem ele é, você terá uma perspectiva de quem você é, você vai receber a autoridade dele e vai saber como funcionar. Sabe qual é o nosso problema? Não buscamos uma perspectiva correta, pastor, a respeito de quem ele é. Por isso que estamos sempre fazendo mais um curso, mais um método, mais uma estratégia. Uma perspectiva correta de quem ele é, João Paulo, é suficiente. É suficiente. Um encontro com ele, uma revelação de quem ele é, vai marcar a sua vida, vai marcar seu ministério, vai atribuir corretamente o que você precisa ser e fazer. Amém? Vamos para frente. A Bíblia diz que há uma promessa sobre os nossos dias, Mardoni. Você sabe que promessa é essa? Cara, os profetas da velha aliança, eles mergulhavam nas escrituras para saber a respeito da promessa. E a Bíblia diz que eles não tiveram o direito de alcançar. Nós alcançamos essa promessa. E sobre nós existem outras promessas que foram liberadas. E nós não buscamos por elas. Só pode estar acontecendo algo de errado. A única coisa que me faz entender por que nos movemos assim é que talvez nós estejamos vendo de modo errado, apenas com o que os nossos olhos nos mostram. Por isso que a gente fala que igreja é a que tem muita gente, quando para os céus, igreja é a relevante. Babel tinha multidões, era muito grande, tinha unidade, e tudo que eles faziam dava certo. E o céu reprovou Babel, e começou com um só cara, chamado Abraão. E a primeira coisa que teve depois do chamado de Abraão foi a quebra da unidade. Ele e Ló se separaram. Às vezes as nossas unidades estão muito mais em torno de conveniência do que de propósito. Eu vejo cada ordem ministerial e apostólica e convenção aí, meu Deus, que eu me lembro dos tempos de Lucas no capítulo 2. E era Herodes, era César, Júlio César, rei de Roma, Herodes, tetrarca, Felipe, tetrarca, não sei o que, Anás e Caifás, sacerdotes. Aí João Batista batizava no deserto. Amém. A Bíblia diz que há uma promessa sobre nós, Rodrigo. Somos a última geração. Eu creio nessa palavra, irmão. E a promessa sobre essa geração é um derramar do Espírito, liberando filhos para profetizar, velhos para ter sonhos e jovens para ter visões. E sabe o que eu descobri? A mesma palavra profetizar, a mesma palavra de sonho, a mesma palavra de visão. É uma só palavra, ou seja, tudo está interligado. Tudo tem o mesmo encargo. Ver e perceber corretamente o modelo do céu, o que o céu está fazendo, o que é que o céu está operando. Tudo está ligado como ver os céus funcionar e replicar esse modelo na terra. Tudo está ligado a isso.
E somos a geração onde Deus vai, de maneira muito mais poderosa e violenta, derramar esse poder para que essa geração veja corretamente, sonhe corretamente e entenda corretamente como que os céus está se movendo, como que os céus é estabelecido, como que é o funcionamento dos céus, como que é a política e a hierarquia dos céus. Para quê? Por que Deus vai fazer isso nos últimos tempos? Porque nos últimos tempos, adivinha o que vai ter? Olhe para o seu irmão e diga, é engano. Olhe para o seu irmão e diga, apostasia. A apostasia, irmão, é provocada pelo engano. Ou seja, aquele cara que funciona sem saber quem ele é e sem saber o que fazer, uma hora cansa do que está fazendo e do que está parecendo ser e desfalece. Posso fazer uma pergunta para aqui essa manhã? Cansa ou não cansa fingir ser o que não é? Cansa ou não cansa fazer e não ver o resultado? Cansa ou não cansa, irmão? Talvez você está a ponto de desistir simplesmente porque você ainda não descobriu quem você é. E como não sabe quem você é, não sabe como funcionar, e como não sabe como funcionar, já está cansado. E não tem nada de errado com os céus, e não tem nada de errado com a terra. Tudo que precisa é que você mude. Mude a maneira de ver. Por causa disso, Deus vai derramar do seu espírito, trazendo um empoderamento profético, para que nós vejamos corretamente, para que nós sonhemos corretamente e para que nós profetizemos corretamente, para que nós tragamos, eu nem sei se é assim que diz, mas para que a gente traga assim, sabe? Para que a gente veja e traga a realidade do céu para a terra. Amém? Glória a Deus. Eu falei isso no início. Lembra dos tempos de Eli? A Bíblia diz que a palavra era rara, a visão não era frequente. E o que é que a Bíblia fala quando não há palavra nem visão? Não havendo profecia, o povo se corrompe. O que é essa palavra corromper? Sabe o que é a palavra corromper? Se você é chamado para ser o comprador de uma empresa, você compra para aquela empresa. E alguém chega para você e diz, olha, compra esse produto, a sua empresa precisa dele. Ah, nós precisamos dele, nós vamos comprar 1000 unidades desse produto. Qual é o teu preço? É R$10 por produto. Ah, legal. Aí ele vai dizer assim, se você comprar por R$10, eu te dou uma comissão de R$2, comprador. Aí você aceita a comissão e compra aquele produto, ganhando benefícios ilegais da compra do produto. Vão chamar você de quê? Corrupto. Porque você se corrompeu. Quando a Bíblia diz, não havendo profecia, o povo se corrompe, ela está dizendo, sem profecia, você vai funcionar fora do que você foi chamado para funcionar e vai perverter a sua função. Você foi chamado para comprar para a empresa. Como comprador dessa empresa, você tem que comprar um melhor produto, no preço mais acessível, para que seja bom para a empresa que está comprando, amém? Se você faz isso, tirando vantagem, você perverteu a sua função. Em vez de trabalhar para o bem da empresa, você trabalha para o bem de si mesmo, você se corrompeu. E aí você vê os filhos de Eli com um garfo tacando no sacrifício do povo. Você vê os filhos de Eli, em vez de zelarem pela arca, prostituindo em cima dela. E o que isso gerou? Um governo chamado Saul, que governava pelo medo, pela vaidade, que até se organizava. Lembra de 1 Samuel 16? O exército dos filisteus se acamparam do lado de cá do vale, e Israel se acampou e se organizou do outro lado do vale. Uma igreja organizada, enfileirada. Mas quando o inimigo se levanta, ela não tem poder nenhum contra ele. Tudo isso por falta de uma visão
correta, por falta de uma perspectiva correta, por falta de um modelo correto. Ele é Jesus, o Espírito da profecia. Você não tem que inventar nada novo. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Você não é o criador da pólvora. Não há nada novo debaixo dos céus. Tudo que nós precisamos como sacerdotes é olhar de uma perspectiva correta quem Ele é. Porque aí saberemos o que Ele está fazendo e iremos nos envolver com Ele. E adivinha, isso não vai trazer soberba nenhuma para o teu coração. O que é que Deus fez naquele tempo? Levantou Samuel, profeta e juiz. E o que é que Samuel fez? Foi remover reino. Foi ele o encarregado de remover Saul e estabelecer Davi. Uma visão correta, uma perspectiva correta da igreja vai fazer com que Deus remova o governo babilônico que existe hoje. Samuel vai à casa de Jessé. E o que acontece? Falei para você no início. Ele olha para Eliabe e diz: meu Deus, esse é o cara. Alto, cabelo grande, bonito. E esse modelo era o modelo de quem? Saul. Olha para mim, meu irmão, não distrai. Eu estou percebendo muita distração essa manhã aqui. Sabe por quê? Porque Deus está falando de fundamento. Deus está mexendo com fundamento. Deus está mexendo aqui profundo na maneira como você vê, na maneira como você se percebe, na maneira como você percebe a Deus e na maneira como você está funcionando na sua igreja. Por causa disso, o diabo está em todo tempo querendo te distrair para você não entender. Samuel foi à casa de Jessé e o que ele estava vendo? Apenas o que os olhos mostravam. Cara, esse cara, ele é semelhante ao governo que está aí. Se Deus colocou o Saul, será esse o cara que Deus vai substituir? Então Deus tem que corrigir o modo como Samuel percebe. Ele diz: Samuel, os homens percebem o que é por fora, eu percebo o que está no corá. Deixa eu perguntar uma coisa para você, profeta. Se Samuel foi corrigido, por que você acha que nós não seremos? Se nos tempos de Samuel, que a palavra era rara, que a visão não era frequente, e os líderes, para dominar e conduzir as pessoas, diziam que a voz deles era a voz de Deus, onde os pastores tacavam o garfo nas ofertas e pegavam para si muito mais do que o que precisava e se prostituíam na arca. Você acha que esse não é o cenário de hoje? Você acha que esse não é o cenário de hoje? Porque se palavra e visão fala do Espírito da profecia, que é Jesus, ou seja, não havia modelos coerentes com Jesus naquele tempo. Eu te pergunto, a igreja dessa geração parece com Jesus? Fala, irmão. Os líderes da nossa geração, porque não tem palavra e não tem visão, dominam o povo ou não dominam, fazendo eles acreditar que a voz deles é a voz de Deus. Se ele falou, Deus falou, e não cabe argumento. É isso hoje, irmão. Os líderes da nossa geração tomam para si muito mais do que precisam. Ou não? E se Samuel, o escolhido de Deus, um profeta, precisou ser corrigido no modo como eles viam, você acha que eu e você não precisamos? Olhe para o seu irmão e diga: urgente. E isso não está ligado a você, mas em todo o ambiente que nos cerca, que alterou o modo como a gente vê, Luan. O que ia paralisar uma igreja e esfriar muitos, como disse Jesus, eram os muitos cristos que tinham e que teriam na geração do fim. Muita gente que esfriou, porque correu para cá, disse: ah, Cristo, aí depois, Cristo. E o clamor dos céus dizendo: achará fé na terra quando vier o Filho do Homem? Ou seja, quando o Filho voltar, quando o Filho vier, ele vai achar pessoas que vão olhar para dizer para ele, dizer: Cristo,
Ou vai achar uma geração que vai olhar assim, quer saber, não quero mais saber desse negócio de Cristo. Já passei por 3, 4 Cristos que eu achei que era Cristo e acabei descobrindo que não existe. Você escuta pessoas assim hoje? Não quero mais saber de igreja. Por quê? Porque um dia eu fiz parte, me arrebentei. Não quero mais saber de pastor. Por quê? Porque o pastor saiu com a minha mulher, pegou a minha filha. Você escuta isso? Não quero mais saber de pastor. Por quê? Quero saber mais de igreja. Porque eu dei tudo que eu tinha. E quando eu passei necessidade, ninguém me ajudou. Porque é assim mesmo na Babilônia. Você só presta quanto é útil. Perdeu a utilidade? Tchau, camarada. Porque a única coisa que Babilônia vê é a tua utilidade, não aquilo que você pode se tornar. Porque ninguém pode ver o que você pode se tornar sem visão. E aí quando você perde a utilidade, irmão, por que você acha que nos tempos de Jesus, um governo babilônico, Anás e Caifás, coligados com a política do seu tempo, os paralíticos eram lançados para fora da cidade, no tempo das festas, porque nos tempos das festas não pode ter ninguém perfeito no nosso meio, ninguém que não tenha utilidade. Jesus sai desse modelo e vai atrás dos que perderam a utilidade, porque Jesus vê muito mais do que você pode ser útil, mas aquilo que você pode se tornar. Então ele pegava o paralítico de Betesda e dizia: eu não estou preocupado na tua utilidade, mas naquilo que você pode se tornar. Entendeu, irmão? Por isso que você, quando perde a utilidade, o cara que caminha contigo, você até aconselha o pessoal que caminha com você a não falar mais com ele. Nós precisamos parar para entender como Deus está se sentindo com tudo isso, cara. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 28. Existe um lugar, um destino para chegar, alcançar e descansar, alcançar e conquistar. Existe um lugar, um destino certo para alcançar e conquistar, alcançar e conquistar. A nuvem se moveu, algo transicionou. Vou desarmar as tendas, eu vou acompanhar. A nuvem se moveu, algo transicionou. Vou desarmar as tendas, eu vou acompanhar. Gênesis capítulo 28, versículo 10. A minha oração essa manhã é que Deus te reposicione, meu irmão, para que Ele mude o modo como você vê as coisas, o modo como você o percebe, o modo como você se percebe. Versículo 10, Gênesis 28. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. É tão interessante quando você vê pessoas transicionando de um lugar para outro. Isso é muito mais do que uma mudança geográfica, irmão. Fala muito mais do que uma mudança geográfica, porque Deus não está nos mudando apenas geograficamente, mas transicionando a nossa mentalidade. Então é muito mais do que uma mudança geográfica. Somos a geração que mais muda de lugar. Muitos aqui já saíram do lugar, foram para outro, entraram em outro, já percorreram 5 ministérios. Qual pastor? Apóstolo, profeta, mestres, apostólicos e evangelísticos? Não. Placa de igreja mesmo. E acha que essa mudança geográfica vai alterar o modo como eles entendem. E sabe o que a gente descobre aqui? Que muita gente sai dos lugares, então, vem para cá, ficam aqui vários e vários meses ou anos, ou vão logo embora e não transicionou aqui. Porque ainda acha que igreja é isso aqui. Quando na verdade não é.
Aqui é o lugar onde a gente se encontra e como igreja adoramos o Senhor, o nosso noivo. Por isso você entende como é fácil mover uma galera para construir uma igreja. E eles se movem para construir um prédio. Mas quando você chama para sentar e edificar uma igreja, todo mundo vai para o campo do fingimento. Tudo bem, só vitória, glória a Deus. Eu fico paranoico com essas coisas, cara. Porque eu entro em crise. Ou eu sou muito do diabo, ou eu não sei. Porque eu, irmão, passo de quase que todo dia, ou pelo menos uma vez por semana, em crise. Se você perguntar para mim, eu vou dizer, estou mal, estou perturbado, estou em dúvida, estou com medo, estou irado, estou perdendo, porque eu perco. Perco, irmão. Mas aí eu olho para as pessoas, e aí, tudo bem, só vitória, glória a Deus. Eu fico, não, meu irmão, eu sou muito do diabo mesmo, porque não pode. Mas aí quando você vai ver o testemunho de vida, são pessoas que estão no mesmo lugar de cativeiro. Por quê? Porque nunca se tornam o que precisam se tornar. Porque vivem vivendo aquilo que eles nunca são. E ele vem para os que se reconhecem como estão, como são. Amém? Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Sabe o que significa a palavra Harã? Ser queimado. Sabe o que significa a palavra Berseba? Um lugar de 7 juramentos. Ele saiu de uma aliança perfeita para ser queimado. Não é isso que Jesus faz conosco? Ele entrou numa aliança perfeita conosco por meio da salvação e nos chama para sermos queimados, para que tudo que é palha, cinza e feno seja eliminado e tudo que é ouro seja purificado. E aí a Bíblia diz que ele para aonde? Em um certo lugar. Jacó, o cara que recebeu a identidade de suplantador, enganador, enganou o irmão, enganou o pai. Só que é tão interessante que lá em Gênesis 25, Deus libera uma promessa. O maior servirá ao menor, o mais velho servirá ao mais novo. Eu amei Jacó, aborreci Esaú. Ou seja, cara, ainda que Jacó não seja o primeiro, eu vou fazer com que ele seja o primeiro. Porque no meu reino, os últimos é que serão primeiro. Havia esse clamor no espírito de Jacó. No espírito de Jacó, ainda que ele não soubesse como, e nem de que modo, e nem quando, havia um clamor aqui dentro. Cara, você será grande, você será pai de uma nação. Por meio de você, eu vou separar 12 tribos. Adivinha o que eles fizeram? Foram tentar fazer na força do braço. Percebe, Berg, como sem uma visão correta, a gente tenta na força do braço fazer aquilo que tem um clamor aqui dentro para fazer? A gente tenta ser aquilo que há um clamor aqui dentro para ser? E aí a Bíblia chega aqui no versículo 10 de Gênesis 28 e a gente vê a história dele, fugindo. E num lugar deserto que nem nome tinha, ele para. Imagina como esse lugar era bom, irmão. Tão bom que ele fez questão de nem botar nome. Lembra que quando ele saiu e acampava em lugares que eram bons, eles botavam nome? Mas ele parou no lugar, era tão ruim o lugar, tão deserto o lugar, que nem nome ele colocou. E detalhe, era de noite quando ele parou ali. Agora para comigo um instante. O cara está fugindo do irmão, um habilidoso caçador. E todas as habilidades que Jacó tinha era com colher, garfo e faca. Porque ele sabia cozinhar. Já o irmão com flechas, lanças e espadas. Fora isso, o deserto era lugar onde tinha Malequita, Moabita. Povos nômades que roubavam, matavam e saqueavam. E você está sozinho nesse lugar. Jacó olha em volta. E em volta tudo que ele viu era tão ruim que nem para botar nome servia. Então a Bíblia diz que ele pega uma pedra, deita a sua cabeça sobre aquela pedra e tem um... Você conhece a história?
E no sonho, uma escada era posta da terra e o seu topo dava nos céus. E anjos subiam e desciam. E ele viu no topo da escada, diga assim, o Senhor. A Bíblia diz que Jacó, quando acordou dos sonhos, ele disse: essa é a porta dos céus, aqui é a casa de Deus. Naquele lugar, ele viu a movimentação dos céus e uma palavra liberada dos céus: eu sou o Deus do teu pai Abraão e do teu pai Isaque. Te darei essa terra como possessão e prometo por mim mesmo que vou te trazer de volta a esse lugar. Eu pergunto a você, quando Jacó acordou, aquela terra ao redor dele havia mudado? Continuava seca, continuava deserto. Quando Jacó acordou, as ameaças que o cercavam continuavam ali. Quando Jacó acordou, eu te pergunto, o céu mudou? O céu é eterno e imutável, continuava o mesmo. Então eu te pergunto, o que é que mudou? Jacó. Quem mudou foi Jacó. O modo como ele via e percebia as coisas. Talvez, pastor, você olha para o lugar onde você está. Talvez você olhe para você. Talvez você olhe para a sua vida agora. E tudo que você consegue ver é um negócio tão ruim que nem para botar nome serve. Talvez você olhe e, porque não vê corretamente, você tenta ser e fazer pela força do seu braço. E está cansado, sobrecarregado, desanimado, a ponto de pirar. E tudo que você precisava fazer era pôr a sua cabeça na rocha, para que os céus se abram sobre você. Tudo que nós precisamos, irmão, é de céus abertos. Tudo que eu e você precisamos é ser homem de céu aberto, porque aonde nós estivermos, haverá um portal dos céus sobre nós, mudando-nos, nos dando um modo de perceber correto, para que assim saibamos quem somos e como nos mover para dar resposta aos lugares secos que colocamos a planta dos nossos pés. Como você se percebe? Como você percebe o lugar onde você está inserido? Como você percebe a realidade do seu bairro? Como você percebe a tua esposa? Como você percebe o seu marido? Como você percebe o seu pastor? Como você percebe esse tempo? Sob uma perspectiva de céus abertos ou de céus fechados? Isso determina quem você está se tornando, Luan. Isso determina como você se move, Luan. O relacionamento de vocês é sob céus abertos ou céus fechados? O seu casamento, sua casa é sob céus abertos ou céus fechados? Pastor, e como eu abro os céus? Simples. Ponha a sua cabeça sobre a rocha. Ele é a rocha. Ele é a rocha. Lembra de Apocalipse, capítulo 2 e 3? O apóstolo João, achado em espírito na ilha de Patmos, é assunto aos céus em espírito, e ele vê o anjo, e o anjo entrega para ele 7 cartas. Uma igreja que perde o amor, e por causa da perca do amor, tem pouca força, e por causa que tem pouca força, para se mover, passa a ser mundana, e porque agora está sendo mundana para se mover, entra na profanação. E porque entra na profanação, acaba morrendo e dizendo que tem vida. Mas aí Deus libera uma promessa sobre ela na igreja de Filadélfia, mas aí na Laodiceia vem a igreja enganada, onde alguns estudiosos apontam para a nossa realidade. Uma igreja que pensa que é e pensa que está. E que porque está tão enganada, nem percebe que ele não está mais no meio dela. Porque ele está do lado de fora, batendo na porta. Imagina João vendo tudo aquilo, cara.
Imagina o cara que gastou a sua vida por causa do Senhor, vendo a condição que a igreja iria viver e se tornar. Aí no capítulo 4 de Apocalipse, o Senhor diz assim: levanta a cabeça, João, porque se você ficar olhando daí, você vai ter uma perspectiva errada e não vai saber quem você é e como dar resposta para isso. Então João levanta a cabeça e se na terra ele estava em pé, vendo porta fechada, levantando a cabeça, vendo corretamente, ele vê porta aberta. Uma porta aberta nos céus e no trono, aquele que vive. Agora, por que os céus deu essa revelação a João? Fica de pé aqui, vem cá. Por que de todos os apóstolos, tu macho, por que de todos os apóstolos, os céus escolheu João para dar a ele uma perspectiva correta a partir de céus abertos? Por que entre Esaú e Jacó, Deus escolhe Jacó para dar a ele uma perspectiva correta em meio a céus abertos? Porque enquanto Esaú colocava a sua cabeça nos prazeres desse mundo, enquanto Esaú colocava a sua cabeça em seus prazeres temporários, Jacó, ainda que sem saber como, colocava a sua cabeça numa primogenitura, numa responsabilidade. Enquanto Esaú vivia uma vida dissoluta, Jacó escolheu colocar a sua cabeça na rocha. Quem é a rocha? Por causa disso, os céus se abriram e Jacó teve uma perspectiva correta. Agora eu estou vendo de 12 apóstolos, Jesus escolhe os céus, escolhe um para abrir os céus e dar a ele uma perspectiva correta. Por que João? Porque ele era aquele que colocava sua cabeça na porta. Era ele que colocava a cabeça no peito de Jesus, e Jesus é a porta. Tudo que nós precisamos, Cleito, é colocar a nossa cabeça na rocha, na porta, em Jesus, para que os céus se abram. Para que os céus se abram. Gênesis 20, capítulo 21, eu vou terminar. Capítulo 21 de Gênesis, no versículo 14 em diante. A gente vê a desgraça que aconteceu na vida de uma mulher. O que representa a mulher nas Escrituras, irmão? A igreja. O nome dessa mulher é Agar. E no versículo 14 diz assim: levantou-se Abraão de madrugada, tomou um pão e um odre de água, colocou nas costas de Agar, deu a ela o menino e a despediu. E ela saiu errante, andando pelo deserto de Berseba. O que fez com que Agar fosse uma igreja que saísse, que sabia de onde estava saindo? Porque ela está saindo da casa de Abraão, da casa da aliança. O que fez com que Agar, uma igreja, saísse da casa de aliança para andar errante por aí sem saber para onde vai? Olhe para o seu irmão e diga: soberba. Por que Agar se tornou soberba com a sua casa? Porque ela não via corretamente. Ela olhava para o que ela estava gerando e achava que o que ela estava gerando, o que ela havia gerado era dela. Quando na verdade o que Agar gerou era da casa. Pastor, se você não vê corretamente, você vai achar que o que você gera é seu e não da casa. Quando um sacerdote acha que o que ele gera é dele, não de Deus, ele se torna soberbo. E sabe o que acontece? Ele sai do lugar de aliança,
sem saber para onde vai. E aí você entende porque que talvez muitos de nós saímos de estratégia em estratégia, em método em método, e estamos aí percorrendo várias coisas sem saber para onde vai. E o pior, a Bíblia diz que ela saiu e acabou a água. Acabou a água que ela levou da casa da aliança. E aí ela parou e se separou de um tiro de flecha e ficou vendo o menino morrer. Eu tenho visto pastores vivendo essa experiência. Eles estão de longe vendo aquilo que ele gerou morrer. Porque acabou a água. Acabou a palavra. Agora é loucura, é sofisma, é fábulas de velhas caducas. Você acabou a água por causa da soberba e é todo dia inventando uma moda. Irmão, pelo amor de Deus, é cada babaquice, é cada imbecilidade, é cada loucura da cabeça de homens carnais, que eu paro para pensar, eu digo, Deus, de onde vem? É não sei o que do milho, é não sei o que do feijão, é não sei o que do sei da mais quanta. Pelo amor de Deus, volte para a palavra. Pare de inventar, irmão. Você está assistindo morrer aquilo que um dia você gerou na palavra, na casa de aliança. E sabe o que é doido, João Paulo? É que os céus ouviram o clamor do menino. O menino começou a clamar, então o anjo veio e disse: Agar, eu ouvi o clamor do menino. Pastor, teus filhos estão clamando dentro de casa e você acha que eles estão contra você, quando na verdade eles estão clamando, dizendo: Deus, acorda meu pastor, Deus, fala com meu pastor, que ele não precisa estar indo lá e cá, fazendo coisa e mais coisa. Deus, acorda meu pastor, para que ele veja corretamente. Então o anjo veio em Agar, olha aí, versículo 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a... De onde? Chamou da onde? Chamou do céu a Agar e disse: Que tens, Agar? Não temas, Deus ouviu a voz do menino. Ergue-te, levante o rapaz, segure pela mão, porque eu farei dele um grande... De quem era o menino? De quem era o menino? Diga assim: dos céus. Não é seu. Pastor, as pessoas que estão com você não são suas, é do céu. Então ele continua e diz: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço, e rindo até encheu e deu água ao menino. Olha para mim, aonde estava o poço? Do lado dela. Você está vendo o que você gerou morrer? Você está para lá e para cá, arranjando coisa para se coçar, inventando moda, porque saiu da casa de aliança, porque se ensoberbeceu achando que o que você estava gerando era seu e não de Deus. E agora você está frustrado, cansado, vendo o que você gerou morrer, simplesmente porque não vê corretamente. E se você levantar seus olhos para os céus, porque Deus fala de lá, você vai perceber que tudo que você precisa está aí. Pastor, tudo que você precisa para ser, para fazer e estabelecer, já está aí dentro de você. O reino dos céus não vem com a aparência, mas está aí dentro de você. Agar abriu os olhos. Eu te pergunto, ela estava com os olhos fechados? Não, ela só estava vendo com o olho do corpo. Deus precisava fazer com que ela percebesse. E para isso ele fez com que ela entendesse: Agar, o menino não é teu, o menino é meu. Eu tenho um propósito com ele. Quando ela entendeu, os olhos se abriram e ela viu o poço que sempre esteve ali. Deixa eu te falar, você não precisa pedir a Deus para criar algo novo. Você precisa de Deus para te mostrar o que já existe. Lembra de Geazi?
Ai, meu senhor, exército sírio está aí, muito carro e cavaleiro. Eliseu olhou e disse: abra seus olhos, Geazi, para você ver corretamente. Ele abriu os olhos e viu cavalos e cavaleiros. Eu te pergunto, Eliseu orou e disse: espera aí, Geazi, vamos orar. Igreja, levanta a mão e levanta a mão e ora. Deus, manda, Senhor, por favor, cavalos e cavaleiros. Eliseu parou e disse: querido, abra seus olhos e veja corretamente. Há cavalos e cavaleiros conosco. Eu não preciso pedir para Deus fazer, eu só preciso pedir para Deus abrir meus olhos para ver e ter conhecimento do que tudo que eu preciso para ser, fazer e estabelecer já existe. Eu só não tenho conhecimento. E como que essas coisas acontecem? Olhe para o seu irmão e diga assim: o pastor, colocando a nossa cabeça em Cristo, pensai nas coisas do alto. Pensai nas coisas do alto. Gênesis 15. Abraão está olhando à sua volta. E ele olha à sua volta, Emanuel, e ele diz assim: puxa vida, a única coisa que eu tenho é Eliezer, o Damasceno. E aí ele olhou para o outro lado e viu que ele não tinha. E tudo que eu não tenho é um filho original, herdeiro das minhas entranhas e das entranhas da minha mulher. Ah, miserável homem que sou. Não vai dar para a promessa que Deus me prometeu acontecer. Isso está escrito em Gênesis 15. Então Abraão começa a murmurar. Então Deus vem falar com Abraão e diz: Abraão, o que você está temendo? Eu falei de você uma grande nação, Abraão. Eu não prometi a você que assim como as estrelas dos céus e as areias do mar serão a tua descendência? Então a Bíblia diz em Gênesis 15: versículo 4. Do versículo 1 em diante tem o que eu já te falei. No versículo 4, a isto logo respondeu o Senhor. A isto o quê? Ao que Abraão estava murmurando. Abraão tinha uma promessa: você será pai de multidões. Aí ele olhava, como que essas coisas iriam acontecer? Então ele olhou o que ele tinha na mão. O que ele tinha na mão? Eliezer, um Damasceno. Então ele olhou e disse: será que Deus vai me dar uma descendência numerosa por meio do meu servo Damasceno, Eliezer? Puxa vida, se for assim vai ser muito sem sal. E aí ele olhou para o outro lado e viu que ele não tinha. Então ele olhou e viu que não tinha nenhum filho. A mulher era idosa, ele também. Ele disse: então se for por mim vai ser meio impossível. Eu sou já cacarenta, minha mulher também. Nem Viagra dá mais jeito. Deus veio e disse: Abraão, deixa eu te dar uma resposta aqui, senta aqui, meu filho. A isto logo lhe respondeu o Senhor: não será o teu herdeiro, não será esse, quer dizer, não será por meio do que você tem, não será por meio de Damasceno, do Eliezer o Damasceno, que eu vou constituir herança a você. Mas será gerado de ti o teu herdeiro. Então pegou Abraão e conduziu ele para fora. Olha para mim, pastor. Quando você começa a achar que Deus vai fazer o que falou, por meio do que você tem ou do que você não tem, adivinha onde você vai parar? Num lugar de incredulidade. É assim ou não é assim? Quando você começa a olhar para o que tem e baseia o que você tem naquilo que Deus vai fazer, prometeu, você diz: vixe, pai. Aí você olha para o que não tem, começa a entrar em incredulidade. Então Deus teve que tirar Abraão desse lugar de incredulidade e dizer: Abraão, olha para os céus. Conta as estrelas dos céus, se você pode contar. Assim será a sua descendência. A Bíblia diz que Abraão levantou os olhos e olhou e creu. E isso foi imputado por justiça. Irmão, o que você acha que Abraão viu? Deus mandou: olha para os céus, e assim como as estrelas dos céus, será a tua descendência. Abraão olhou para os céus e creu. Creu porque viu o quê? Estrelas, amém? Não. Ele não viu estrela.
Porque quem vê estrela é os olhos do teu corpo. E pelos olhos do teu corpo você não vai perceber o que existe no reino. Pula alguns versículos do capítulo 15 e vem comigo. Do versículo 9, versículo 7 diz assim: Então, ele disse mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar essa terra por herança. E perguntou a Abraão: Senhor Deus, como sabei que eu vou possuí-la? E respondeu o Senhor: Toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada um de 3 anos, uma rola e um pombinho. Tomando ele os animais, partiu-os pelo meio, e lhe pôs em ordem as metades, uma de frente à outra, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, e Abraão as expulsava. Olha só, Deus falou com Abraão quando tirou ele de um lugar de incredulidade, mandou ele olhar para o céu, contar as estrelas. Abraão olhou, viu alguma coisa e creu. Em seguida Deus deu uma palavra para ele: Abraão, mate uma novilha, um cabrito, um bode e umas pombinhas, despedace, abra eles no meio, me ofereça em sacrifício. Quanto tempo você acha que você consegue matar um boi, uma ovelha, um bode e umas rolinhas, abrir eles, tirar as entranhas e deixar eles despedaçados em banda? Quanto tempo você acha que consegue fazer isso? Em quanto tempo, meu amado, você consegue pegar uma vaca, um carneiro, um bode, rolinha, matar, tratar e abrir? Em quanto tempo? Fala aí para mim uma ideia. Em 1 hora você consegue fazer isso? Em 2? Em 3? Em 4? A gente não tem habilidade nisso, mas Abraão tinha. E eu acredito que mesmo um cara com habilidade não levaria menos do que 4 horas para fazer uma parada dessa. Pegar, tá aqui, e pegar o boi no curral, a ovelha no aprisco, o bode no aprisco, as rolinhas no ninho, nos pombal, matar, tratar, abrir. Eu acho que mesmo sabendo, tendo habilidade, ele não levaria menos de 4 horas, certo? Ele fez tudo isso. E no versículo 12, olha o que está escrito: Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão. Se você concorda comigo que mesmo um cara habilidoso levaria 4 horas, 5 horas para fazer, que hora é o pôr do sol? Menos 5 horas. 1 da tarde. Olha para o céu 1 hora da tarde, vê se tu conta alguma estrela. Entendeu? Abraão não viu estrelas. Abraão viu ele. E isso basta. Se você tiver uma visão dele, isso basta. Você precisa ter uma visão dele, irmão. Isso basta. Uma visão dele vai bastar quando as pedras forem lançadas contra você. Você não vai revidar nada, vai ser que nem Estevão. Olhar para os céus, portas abertas nos céus, e ele em pé. Sabe por que você não aguenta uma perseguição, uma caluniazinha? Porque você não está sob céus abertos. Efésios capítulo 2. E eu termino a mensagem. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andamos outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com... Isso é a perfeita aliança. De um Deus que é Pai, que se deu por nós, estando nós mortos em delitos e pecados. Porque Ele, quando olhou para nós, viu que nós poderíamos nos tornar, não o que nós estamos fazendo. Isso é o espírito da profecia, meu irmão. Olhar para o outro, sabendo que o outro poderá se tornar, não o que ele está fazendo.
Judas olhou para Jesus e enquanto ele viu utilidade, ele estava com Jesus. Mas na hora que ele viu que Jesus não seria o cara que iria provocar a revolução, ele foi embora. A multidão viu a utilidade de Jesus, mas na hora que ele disse que não ia mais dar pão, Pedro olhou e viu. Cara, é muito mais do que ele pode nos dar ou fazer por nós, mas em quem ele pode nos transformar. Então ele diz assim: e juntamente com ele, pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais de antemão ele preparou para que andássemos nela. Ou seja, ele, por causa de quem ele é, nos salvou, estando nós ainda mortos em delitos e pecados, sem utilidade nenhuma para ele, nos salvou, para que ninguém se gloriasse, porque só ele é bom, e agora que ele nos salvou, ele nos dá uma visão correta, a partir do lugar onde nós estamos, lugares celestiais, e vendo corretamente, nós entendemos que somos salvos, para andar nas boas obras, que ele preparou para que andássemos. Se você foi salvo, mas não está andando em boas obras, você não está colocado no lugar que você deveria estar. E você não está colocado nesse lugar que você deveria estar, simplesmente porque ainda não ressuscitou. E não ressuscitou porque ainda se recusa a morrer. E aí você entende, uma igreja que não morre nunca, porque continua pregando pare de sofrer. Que continua pregando os benefícios da cruz, não as responsabilidades que ela libera. Os prazeres de ser filho, não o comprometimento de ser maduro. Fique de pé. Dê um glória a Deus, irmão. Porque se você entendeu essa palavra, Danilo, eu preciso mostrar aquelas imagens. Hã? E quem vai mostrar para mim? Eu preciso mostrar aqui 4 imagens para os pastores da minha cidade e do meu estado. Que busquemos céus abertos, irmão. Que tenhamos um posicionamento de colocar a nossa cabeça no Cristo. Para que Ele possa nos dar uma percepção, uma perspectiva correta. Fecha a luz aqui, porque eu preciso mostrar isso. Não, a primeira. Alguém sabe o que é isso? Hã? Como você sabe que esse é o Castelão? Hã? Porque você passa ali do lado, né? Essa é a visão do Castelão da terra. Agora eu quero mostrar a perspectiva do Castelão dos céus. Mostra aí. Cadê? Volta lá. Olha. Essa é a perspectiva dos céus do Castelão. Continua. Aí. Não, passa. Você sabe o que é isso aqui? Essa é a Ceasa. Quem é do Maracanã sabe, Márcio. Isso aqui é a Ceasa, lá no Maracanã. Mas essa é a visão do Ceasa da terra. Volta à imagem anterior. Essa é a visão do Ceasa dos céus. Pula. Pula. Essa é a visão do Mevan aqui, de quem está na terra. Volta. Essa é a visão do Mevan de quem está nos céus. Pula. Pula. Sabe o que é isso aí? É a ponte da Barra, que vai lá para Iparana. Eu nem sabia que você vinha aqui, mas Deus sabia. Deus está querendo corrigir você, pastor da Iparana. Você não me falou que você viria, mas Deus sabia. Volta lá. Essa é a visão da Iparana.
Você escolhe de onde você quer ver. Pula. Não, volta lá, Vitória. Continua. Passa para frente. Acabou aí? Então pronto. De onde você quer estar olhando, irmão? Dos céus, o lugar que Deus estabeleceu para você estar, ou da terra? Deus está querendo corrigir o nosso modo de perceber, irmãos. Para isso, Ele quer te matar, te ressuscitar, te assentar em lugares celestiais e autoridade, para você, sabendo quem você é, possa agir conforme aquilo que você é. O centurião falou a respeito disso. Eu sou o homem sujeito à autoridade, e digo a esse vai, ele vai, digo a esse vem, ele vem. E eu sei que a partir desse lugar de autoridade, desse entendimento de autoridade, as coisas funcionam no reino do Espírito. Você não precisa ir do lugar de onde você está, você libera a palavra e meu servo é curado. A autoridade flui de nós a partir do lugar que Ele estabeleceu para estarmos. Vamos orar, vamos dar uma chapadinha, irmão. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Entenda uma coisa, meu irmão, você pode olhar essa palavra aqui essa manhã e achar que Deus estava te envergonhando, que Deus estava te reprovando, que Deus estava te condenando. Você pode olhar essa palavra de manhã e dizer: como Deus me ama, como Deus conta comigo, e como Deus me vê de modo diferente que eu me vejo, e como Deus quer que eu fique reposicionado, para que eu me torne tudo aquilo que Ele tem para mim, e para que eu flua em tudo aquilo que Ele tem para mim fluir. Você que escolhe como ver. Ou você vê essa palavra a partir do teu ponto de vista, ou você vê essa palavra a partir do ponto de vista de Deus. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Para os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Pastor, Deus. de tudo que o Senhor falou, pastor, o que o Senhor me aconselha, bote a sua cabeça aqui, meu irmão. Volte para cá. Volte para cá. O medo faz com que a gente tome decisões precipitadas. Faz com que a gente tome ações precipitadas. Existe uma aliança entre os médicos. Um amigo meu, Daniel, que é médico dos meus filhos, um dia me falou que o médico nunca escuta o que o paciente tem a dizer quando ele está sentindo dor, quando ele está com medo. Porque a dor e o medo muitas vezes faz a gente falar coisas que nós não temos noção do que estamos falando. Você às vezes está tomando decisão, pastor, por causa do medo. E Deus está dizendo para você hoje: veja corretamente. Põe a sua cabeça aqui. Volte para cá, volte às Escrituras. Volte às Escrituras, volte às Escrituras, igreja. Coloque seus pensamentos em Cristo. Coloque seus pensamentos no alto. Seja reposicionado ao seu lugar de origem. É a partir desse lugar, queridos, é a partir desse lugar que a autoridade te é dada, porque é nesse lugar que você vê corretamente. Se você fizer uma análise agora, se você se examinar agora, você vai descobrir aonde você caiu.
Você caiu no dia que você deixou de colocar a sua cabeça aqui e começou a andar de volta nos seus pensamentos carnais. Se examine. Deus, essa manhã, João Paulo, está nos chamando de volta. Essa mensagem é para nós, pastores da casa, filhos da casa. Voltemos. Essa mensagem é para você, pastor da cidade. Volte, Gleison. Volte, meu irmão. Volte à palavra. Começou desde o início. Constância na palavra. Constância na palavra. Constância na palavra. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa manhã. Obrigado pelos meus irmãos. Que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos conduza, que o seu Espírito e a mente do Senhor nos governe. A minha oração é que o Senhor traga correção aos nossos olhos, ao nosso coração, para que voltemos a ver corretamente todas as coisas, para que se restaure o ministério profético, o encargo profético, para que possamos ver a partir de uma perspectiva correta, para que possamos saber quem somos e as respostas que iremos dar à terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Tua palavra sobre mim.